Fala trader, seja bem-vindo aí ao nosso penúltimo vídeo sobre a mente, né, para o operador de day trade. E eu vou falar para você aqui um problema que você tem e acha que não tem, tá? Porque você não vigia isso que eu vou te falar. Vamos falar um pouquinho sobre qualidade de vida. Tá? E na qualidade de vida eu quero dizer o quê? Eu quero dizer o quanto você ganha, onde você mora, que carro você dirige? Não. Para mim, a qualidade de vida, se a gente tocar nesse ponto aqui e resolver, você vai resolver tanto problema que você nem sabe que tem. Tá? Eu vou começar a te explicar. O estresse e cansaço, no geral, é meio que uma consequência, é meio que um reflexo do que a gente vai falar. Mas o trading é uma atividade que exige ao extremo da sua capacidade mental. Se você está com estresse elevado, se você está extremamente cansado, como é que está o teu foco? Extremamente baixo. Extremamente baixo. E o que vai acontecer com você? No seu trade, num dos primeiros, você vai logo errar, você não vai acertar a tua operação. E olha qual vai ser a cascata de sentimentos que você vai ter e emoções. Medo de entrar num próximo trade, apatia, irritabilidade, mais ansiedade, perda da confiança, inquietude. E tudo isso muitas vezes causado por um carinha aqui, ó, uma tal de insônia ou noites mal dormidas. Você não precisa necessariamente ter insônia, mas você está dormindo 5 horas por noite, tá? Às vezes 4 horas por noite, porque te disseram que você precisa trabalhar que nem um louco, que nem um condenado durante um puta de um tempão. Só que você esquece do seguinte, você é um operador de day trade, você não vai sair daqui para vender nada, no seu trabalho não é comum, você precisa ter foco ao extremo. Tá? Naqueles dias que você não estiver com foco grande, você estiver com foco abaixo do normal, não opere. O que acontece, galera? A insônia, né? O problema de dormir mal. Você que trabalha numa profissão que trabalha à noite, não dorme à noite, você troca em tese a noite pelo dia. Saiba que o sono ele é inegociável. Se o sono fosse negociável, os animais não dormiriam, porque você precisa de vigília para ninguém vir e te atacar, por exemplo. Tá? Então o urso vai lá e dorme, ele hiberna, o leão ele hiberna, ele dorme. Tá? Então você tem que dormir. Não é algo que é negociável. Eu posso dormir menos, eu posso dormir pouco. Existem diversos estudos provando os enormes prejuízos que dormir pouco te causa. Eu, por exemplo, depois que eu tirei a minha licença em investimentos, eu passei a dormir com muito mais regularidade. O que aconteceu com a minha enxaqueca, que era crônica? Eu praticamente nunca mais tive. E eu só tenho dor de cabeça nos dias em que eu não durmo tão bem. Então adivinha, minha qualidade de vida explodiu. Tá? Só com esse detalhe, não foi ganhando mais, não foi dirigindo um carro melhor, dormindo numa cama melhor, não foi isso, foi dormindo bem e as horas necessárias. Dá um exemplo para você. Eu morava em Araraquara, minha família morava aqui, eu trabalhava em Ribeirão. Só que minha filha tinha muito problema no começo, ela não dormia muito bem à noite, então eu tinha que voltar para Araraquara para ajudar minha esposa. Então eu ia para Ribeirão, trabalhava, saía de lá às 7 horas, chegava aqui às 8 e pouco. Só que para chegar lá às 7 horas da manhã do outro dia estar pronto, eu tinha que sair daqui cerca de 5 e meia da manhã. E na madrugada, minha filha acordava várias vezes, eu dormia mal. Chegava no outro dia, o que acontecia? Dor de cabeça, tinha que passar na base de remédio. Então o sono ele é inegociável. Eu dormia cerca de 5 horas por noite e mal dormida ainda, acordando pelo menos 3 vezes todas as noites. Tá? Isso para mim destruiu o meu metabolismo, minha saúde. Foi muito ruim. Tá? Então você tem que cuidar disso. E você que quer vir para o day trade tem que cuidar mais ainda. Porque se você tiver com noites mal dormidas, adivinha o que vai acontecer? Decisões mal tomadas. Decisões mal tomadas, consequência, perda de dinheiro e às vezes perdas grandes de dinheiro. Então se você for viver 90 anos, você vai dormir cerca de 30 anos. Porque você passa 8 horas dormindo das 24. Tá? Então isso é muito importante, é inegociável. Então uma noite de sono bem dormida, ela não é algo simples, ela é uma conquista, ela é reflexo de esforço, uma consequência da sua rotina diária. E a gente vai passar aqui como se fosse uma reciclagem da sua noite para que você possa dormir bem. Mas para você ter motivação, para que você tenha um comportamento adequado para dormir, eu preciso te mostrar quais são os malefícios de uma noite mal dormida e os benefícios de uma noite bem dormida. Quais são os efeitos colaterais da falta de sono? Na parte psicológica, baixo raciocínio, show de bola para quem quer virar trader, né? Reação lenta, também, né? Super legal.
depressão, desordens mentais, problemas de memória. Mau funcionamento do sistema imunológico, então você vive doente, hipertensão, risco de doença do coração, risco de diabetes. Além de tudo, você vai começar a se alimentar mal também, e é durante o sono que vários hormônios são liberados para que haja a reparação. O sono não é feito para descansar, o sono ele é feito para reparação, tá? Não é só descansar. Você precisa ter uma reparação hormonal do seu corpo num geral, para que ele possa estar pronto para enfrentar um próximo dia. Diminuição imediata do controle da impulsividade. E o que a gente precisa ter como trader? Controlar a impulsividade. Seja ela para não operar alavancado demais, para não entrar num momento que não é para entrar. Eu tenho que ter um controle de ansiedade para esperar o preço trabalhar e chegar onde eu quero entrar. E se ele não chegar, eu fico de fora. Ou senão eu pego um ponto contra a tendência, por exemplo, como eu já expliquei, mas num ponto certo, não em qualquer ponto, numa tentativa de adivinhar o que o mercado vai fazer. É isso que vocês têm que colocar na cabeça. Tá? A insônia vai diminuir o seu controle de impulsividade. A impulsividade vai te gerar a quebrar no mercado financeiro. É isso que ela vai trazer. E se eu não me engano, esse estudo aqui ele é da USP. A estimulação eletromagnética transcraniana. Foi feito um estudo que com essa estimulação, estimulavam o efeito de alguém que estava dormindo mal, né? Qual é o efeito no cérebro de alguém que estava dormindo mal. E para provar que isso é extremamente prejudicial no processo de tomada de decisão, o que fizeram? Pegaram jogadores de pôquer profissionais que sabiam o que estava fazendo, passaram eles por essa estimulação eletromagnética transcraniana para que simulassem noites, um efeito de noites mal dormidas. E adivinha o que aconteceu? Vários jogadores no all-in, fazendo jogadas que não era para fazer, fazendo tudo errado, mesmo sabendo, mesmo profissionais. Então adivinha você que ainda é um amador, que só está começando nesse mercado, o que vai acontecer com você? Vai tomar cacetada, vai tomar paulada. Se o profissional com noite mal dormida está fazendo errado, imagina você. Esses dias eu vi uma entrevista do Abel Ferreira, acho que é Abel Ferreira, o treinador do Palmeiras. O povo perguntando, por que esse cara é tão diferente? Uma das coisas que ele cuida nos seus jogadores é a hora de sono. Ele verifica por meio de relógio, alguns equipamentos lá, quantas horas de sono o seu jogador tem por dia. E se esse jogador começa a ter horas de sono que está diferente do combinado, que ele precisa ter as 8 horas de sono, o que acontece? Chamam esse jogador, fazem uma entrevista, perguntam o que está acontecendo, porque não é para ele estar dormindo pouco assim. O sono ele é reparador, ele precisa desse número de horas para reparar. Tá? Em outro estudo, o que aconteceu também? Pegaram 3 grupos de pessoas, dois grupos de pessoas. Um grupo dormiria no mínimo 8 horas por noite e outro grupo dormiria 6 horas por noite. Os 2 grupos, depois de um tempo de feita essa pesquisa, relataram que se sentiam iguais, tranquilos, com 6 a 8 horas. Porém, fizeram testes cognitivos antes de começar o teste nos 2 grupos, que dormiam 8 horas, e depois fizeram um teste nesses 2 grupos novamente. Esse grupo que dormiu apenas 6 horas por noite teve perda significativa no seu desempenho, o mesmo teste executado. Então você acha que você está bem, mas você não está. O seu cansaço te atrapalha no processo de decisão, na sua tomada de decisão, no seu planejamento, no seu controle de impulsividade. Então você precisa do seu sono. Tá? Então quer uma consequência boa de cuidar do seu sono? Controle de impulsividade, menos ansiedade, menos apatia, menos irritabilidade depois de tomar um loss, por exemplo. Isso vai fazer com que você aumente sua taxa de acerto, aumente seus ganhos. Quer coisa melhor que isso? E para que a gente possa te ajudar, eu preparei aqui uma receitinha que é básica, mas que é trabalhosa. Parece simples, mas é trabalhoso. Para você fazer uma higiene do sono, uma reciclagem. Tá? Eu falo para você que é trabalhoso porque é algo que eu tenho que me vigiar até hoje. Tá? Então não é simples ter um horário definido para dormir, para acordar. Muita gente tem um horário definido para acordar. Por exemplo, 7 horas eu tenho que estar de pé. Mas para dormir, um dia dorme 1 hora, outro dia dorme às 11, outro dia dorme às 3. Então você tem que ter um horário definido porque existe um conceito chamado ciclo circadiano. Então existe uma liberação de hormônios certinha durante o tempo que você está acordado, durante o tempo que você está dormindo. Então é um ciclo que ele vai ser respeitado, por isso que a hora de dormir e a hora de acordar, ela tem que ser respeitada.
Ah, Pérez, mas e no final de semana? No fim de semana também. Você precisa se forçar a dormir e acordar praticamente no mesmo horário, sem grandes oscilações. Por exemplo, todo sábado eu vou dormir 5 horas da manhã. É por isso que na segunda-feira você está só um bagaço, porque o seu corpo não consegue se recuperar. Então tenha um horário definido para dormir e para acordar. Evite alimentos pesados próximo da hora de dormir. Eu não preciso nem te explicar. Pega e come aquele macarrãozão pesado, um lanche, 11 horas da noite, para você ver como é que vai ser o seu sono. Ao invés do teu metabolismo, do teu corpo tá te reparando, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo gestão. O seu intestino, conhecido como segundo cérebro, inclusive, ele está trabalhando a noite inteira, então você não consegue descansar. Então evite. Já que você sabe que você tem que comer, coma mais cedo. Parece simples, né? Mas a gente acaba pecando demais nesses fatores. Exponha-se à luz solar ao acordar. Então, quando a gente acorda e a gente se expõe à luz solar, né, os nossos olhos recebem a luz solar, ele manda uma mensagem para o cérebro, ó, já está de dia, pode disparar o nosso ciclo circadiano. Se você acorda, fica no escurinho do teu quarto, lá com tudo apagado, liga a televisão, você está acordado, mas o teu organismo ainda não percebeu definitivamente que é hora de iniciar toda a liberação de hormônios e começar o teu dia. Por isso que acordou, exponha-se à luz solar, pelo menos por um tempo, para que o seu cérebro entenda que está de dia. Não somos seres noturnos, isso não existe. Tá? Senão a gente teria uma visão diferente. Se fôssemos seres noturnos, a gente enxergaria a noite. E a gente não enxerga. A gente precisa de luz. Diminui a intensidade da luz 2 horas antes de dormir. Para quê? Para que o seu cérebro comece a produzir melatonina e vá te ajudando a preparar para dormir. Tá? Não fique, por exemplo, aqui no escritório eu tenho essa luz branca, mas em casa no quarto eu deixo a luz mais amarela possível. Para quê? Para que o meu cérebro entenda que já é hora de começar a relaxar, aliviar a tensão, já quase hora de dormir. Se você não fizer isso, não tem um preparo. Por isso que você apaga a luz do nada e não dorme. Você fala, tô com insônia, não consigo dormir. Lógico, você não fez um preparo, se empanturrou, não se expôs à luz solar na hora certa, não tem o horário para dormir, o horário para acordar. E além de tudo, você tem que ir para sua cama só na hora de dormir. A cama não é lugar de ficar vendo seriado. Eu sei que parece estranho, mas o seu cérebro ele cria padrões, lembra? Criando padrões, ele vai identificar que a cama não é um lugar exatamente para dormir. Eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser lá. Tá? Então eu posso deitar para ler um livro, fazer qualquer outra coisa. A cama não é um lugar para dormir. E para piorar, além de tudo, eu fico no eletrônico até a hora de desligar a luz e querer dormir. Isso vai me atrapalhar, porque existe uma liberação de dopamina muito grande quando você está em TikTok, Stories, Instagram, YouTube, passando aqueles shorts. Porque o teu cérebro ele vai ali, é como se fosse um vício. Vídeo novo, mais outro vídeo. Ele quer mais, ele quer mais. Libera cada vez mais dopamina para que você continue tendo esse comportamento. Aí quando você quer desligar, você vê, puta, já são meia-noite. Você quer dormir à meia-noite? Não. Você só vai dormir lá pela 1h30, 2 horas, porque o teu corpo ainda não baixou aquela adrenalina de uma forma necessária para que você consiga dormir e descansar. Só que a hora de acordar no outro dia, ela tá lá, ela não vai mudar. Você não pode acordar mais tarde. E nisso você vai entrando naquele processo ruim, num ciclo vicioso, onde você não consegue dormir direito, no outro dia você tá mal, aí não dorme direito, no outro dia você tá mais mal ainda, e assim por diante. Para finalizar, 2 dicas. A cafeína, um grande problema, eu não sabia, né? Então eu tomava café, por exemplo, na hora de ir embora, para que eu pudesse vir dirigindo tranquilo, 19 horas para chegar em Araraquara. Só que o tempo de meia-vida da cafeína é de 6 horas. Então adivinha se eu ia dormir direito? Eu não dormia. Então toma cuidado com cafeína após as 15 horas. Tente não tomar, evite o máximo possível. A não ser que, por exemplo, é caso de segurança, eu preciso muito dirigir e tal, mas tente evitar. Tente criar outras alternativas, por exemplo, beba líquido, beba água, vá fazendo alguma outra coisa para que você não precise da cafeína. E muito cuidado com aquela soneca pós-almoço, caso você possa, né? Tem gente que não pode. Isso daqui é recomendado, em alguns países europeus isso daqui é quase que obrigatório, né? Mas não passe de 30 minutos, porque você entra num estágio do sono mais profundo depois de 30 minutos. Aí você atrapalha quem? Você atrapalha o sono de verdade à noite. Tá? Então, se você fizer essa higiene dessa forma, o teu foco vai aumentar, o teu controle da impulsividade vai aumentar e você vai trabalhar de uma maneira mais focada, mais produtiva e vai ter um desempenho muito, muito melhor.
Beleza, galera? Essa aula foi curta, foi só para te ajudar com um problema que você tem, eu tenho certeza, mas que você não sabe desse problema. Tá? Por isso que eu quero te ajudar a resolvê-lo e ter um desempenho muito melhor no day trade. Valeu? Vamos junto então até a nossa próxima aula. Essa daqui é a nossa penúltima aula sobre a mente. A gente na próxima aula vai fazer mais uma. Depois a gente vai começar a falar sobre gerenciamento, análise técnica em si e algumas estratégias. Lembrando que essas estratégias são colocadas todos os dias em prática na nossa sala VIP. Se quiser falar conosco, chama lá no Instagram no direct que eu te passo o link. Um abraço.